Meus amigos, meus irmãos, boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para o nosso bate-papo sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, esse código divino que alegra as nossas almas. Então, agradecido mais uma vez à direção da casa pelo convite de podermos conversar um pouco mais sobre o Evangelho e a doutrina espírita. Como de hábito, vamos pedir à espiritualidade maior, aos bons espíritos, ao anjo de guarda, que possam nos envolver nesta noite, que possam nos ajudar para que o trabalho possa se dar conforme a espiritualidade maior programou. Que Jesus nos envolva, nos ampare e nos ilumine hoje e sempre. Meus amigos, hoje vamos refletir um pouco sobre o tema alegria cristã. Alegria cristã nós vamos encontrar no capítulo 93 do livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido Emmanuel, que através de Chico Xavier trouxe neste livro várias mensagens com vários temas diferentes, onde ele aborda reflexões extraídas desde o Velho Testamento, do Novo Testamento, associando essas reflexões ao nosso dia a dia. Então, nós estudaremos esta grandiosidade, essa pérola, que é o capítulo 93 deste livro. Bom, no primeiro parágrafo, Emmanuel, aonde ele vai trazer uma reflexão, o que está lá posto em João 16:20. Nas horas que precederam a agonia da cruz, horário antes da crucificação do Cristo, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Os discípulos do Evangelho, os discípulos que conviviam, que testemunhavam, que vivenciavam ali, naquela época, a palavra firme, esclarecedora e também as ações do Cristo. Então, esses discípulos estavam tristes, porque sabiam que Jesus de Nazaré ia ser crucificado. Mas, por outro lado, Jesus, com vigorosa serenidade que lhe é próprio, que lhe é característico, exortava-os, dizendo: na verdade, vos digo que vós, os discípulos, chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós, discípulos, estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então, aqui neste primeiro capítulo, que é trazido por João 16:20, Jesus vai ser crucificado. Horas antes, aonde esta possibilidade Jesus de Nazaré já sabia, tinha em mente, porque sabemos que as leis divinas trabalham com possibilidades, as tendências que todos nós
somos característicos, então esta possibilidade não estava descartada. Ao mesmo tempo que ele serenamente deixa para os discípulos um ensinamento, apesar do ato, que vai ocorrer, o ato da crucificação, o temor dos discípulos, que caracteriza que todos nós, desde aquela época, a época atual, todos nós ficamos órfãos se nós perdermos a referência que é Jesus de Nazaré. Naquela expressão de Maria com José, quando Jesus de Nazaré está conversando com os anciãos, que já haviam 3 dias mais ou menos que Jesus tinha desaparecido. Então Maria corre, mais José, atrás do filho, porque simbolicamente, quando nós perdemos essa referência, nós estamos aturdidos. Naquilo que o Livro dos Espíritos também traz essas informações, onde Kardec pergunta aos espíritos amigos qual ser mais perfeito que já esteve aqui na Terra, no nosso querido planeta Terra. Apesar de que nós já vimos antes do Cristo grandes luminares, grandes espíritos, que realmente trouxeram a palavra dignificadora do amor e do bem. Mais próximo do Cristo, os hebreus, que receberam ali, os profetas receberam as profecias, que o pensamento divino, através dos médiuns, no tempo de Moisés. Então, sem o Cristo, nós de fato ficaremos órfãos. Nos dias atuais, 2025, aonde o homem está, no dizer de Joana de Ângeles, o homem está distraído, o homem está envolvido com as coisas materiais, que desprezou as coisas espirituais. Até nós espiritualistas, religiosos, cristãos, se nós não estivermos atentos, vigilantes, de fato nós haveremos de abandonar o Evangelho, abandonar esses ensinamentos, tamanho envolvimento que o materialismo proporciona. Que, aliás, o materialismo não tem nos contemplado, não tem atendido os nossos anseios. E quais são os nossos anseios? Sermos felizes, sentir de novo a presença do Cristo, a presença de Deus nos nossos corações, nas nossas consciências. Então o Evangelho proporciona vida para cada um de nós, independentemente do conceito, da bandeira religiosa cristã que o ser busca. Porque a alegria cristã é essa disposição íntima de estar em paz consigo, dessa renovação interior, dessa renovação mental, dessa renovação dos sentimentos. Essa que é a grande alegria cristã, porque o Evangelho, em realidade, trouxe
outros parâmetros para todos nós, na figura máxima do Cristo, esse libertador das nossas almas. Então, meus amigos, é lógico que nós temos que realmente estar atentos com os parâmetros do Evangelho, com os parâmetros que a doutrina espírita traz, né? Que o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho na visão dos Espíritos, traz para todos nós. Porque só assim haveremos, de fato, de ter um sentido para as nossas vidas, para as nossas existências. No capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá uma bem-aventurança, que é, né, meu reino não é deste mundo. As bem-aventuranças falada, dita pelo Cristo, porque já por si só uma advertência para que nós possamos voltar os nossos pensamentos, as nossas ideias para o bem, porque nós poderemos realmente desenvolver os nossos potenciais da alma, né? E com isso associar esses potenciais ao Evangelho, ao bem. Aí o homem vai colocando o Evangelho em todos os ramos do saber. O homem vai introduzindo o Evangelho dentro dele, primeiramente, né? Até porque, segundo Emmanuel, antes de os discípulos irem ensinar a Boa Nova, Jesus falou para os seus corações. Primeiramente, para os corações dos discípulos, para depois eles saírem por toda Jerusalém, Galiléia, a divulgar o Evangelho. Então, percebemos que o bem precisa ser desenvolvido por todos nós, porque o reino da terra passa. As coisas materiais são importantíssimas, nos ajuda na nossa caminhada evolutiva, nos ajuda, mas são limitadas as coisas materiais. Elas vão ficar aqui na terra. Nem o corpo nós vamos conduzir para o mundo espiritual, nem o corpo. O corpo vai ficar aqui, né, na terra. Então, são outros valores que nós temos que estabelecer para as nossas vidas, para as nossas existências. Valores espirituais que que estão além da matéria, do mundo físico, tão transitório e tão passageiro. Então, Jesus de Nazaré, ele inevitavelmente foi conduzido ao Gólgota para a crucificação, inevitavelmente. Mas tudo tem um propósito nas leis de Deus. As leis de Deus realmente são sábias, porque até a crucificação vai ser necessária para o nosso processo de evolução. Para o nosso processo de evolução. Por mais paradoxo que pareça, por mais paradoxo que seja, ainda é uma necessidade para a nossa condição
evolutiva. Porque todas as imperfeições humanas, a cruz, na realidade, melhor dizendo, representa as nossas imperfeições. E ele, né, como o Cristo, um ser evoluído, né, ele realmente ainda nos diz, né, Pai, perdoai, porque eles não sabem, Pai, eles não sabem o que fazem. São crianças, né? Em outras palavras, né, aqui sou eu trazendo a minha interpretação, são crianças no processo evolutivo. Então, nesse momento em que Jesus caminha para a crucificação, ele é auxiliado por Simão Cirineu, né? E Jesus de Nazaré permite esse auxílio, simbolicamente nos dizendo que todos nós precisamos auxiliar uns aos outros. Porque o Evangelho, né, a boa nova, né, é auxílio uns para com os outros. Não é sem razão que os espíritos amigos, os trabalhadores do Cristo, nos diz que nós somos irmãos uns dos outros. Nós somos irmãos, porque estamos regidos pelas leis de Deus, que é o nosso Pai. Somos irmãos, meus amigos, cada um na sua particularidade, no seu momento evolutivo. Por isso que nós não devemos julgar quem quer que seja. Não devemos julgar quem quer que seja. O que nos falta muitas vezes é compreensão. Porque a compreensão nos dá alegria de nós não termos julgados. E se nós julgamos alguém, porque os nossos instrumentos de observação são muito limitados. E depois, na convivência com o outro, na convivência com o nosso irmão, nós vamos realmente rever e vamos ver que aquela análise que nós fazemos antes, que nós julgamos, estava totalmente equivocada. Então, poderemos sim fazer uma análise e observar. Vamos aguardar o concurso do tempo, meus irmãos. Deus, quanto tempo Deus já nos deu? O Evangelho, quanto tempo já nos deu? O Evangelho, onde Jesus esteve aqui com a gente, já tem mais de 2000 anos. Quanto tempo? Quanta moratória nós já tivemos? Por que nós estamos reencarnados hoje na Terra? Por quê? Por misericórdia divina. Por misericórdia divina, disse Chico Xavier. Por misericórdia. Nossa conta bancária universal já estava para lá do vermelho, né? Usando aqui uma expressão popular, meus amigos, permita-me, né? Estava para lá do vermelho. E Papai do Céu, como o banco divino não é pobre, nos dá sempre, né, mais uma oportunidade de nós recomeçarmos. Esse é o mais importante, recomeçar, aprender de novo, estar aberto ao aprendizado. E a alegria cristã também está inserida aí o trabalho tanto falado pelos Espíritos, que está lá, né, no livro dos Espíritos, capítulo 3, né, que vai tratar da questão do trabalho. Porque o trabalho é uma lei divina, é uma lei de Deus. Então, meus amigos,
Essa reflexão de Simão, o Cirineu, nós vamos encontrar lá em Lucas 23, 26. Bom, esse foi o nosso primeiro parágrafo da nossa breve, singela reflexão desta noite. Vamos agora, trazer a reflexão do segundo parágrafo. No entanto, continua Emmanuel, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e de alegria. Essas dores representam auxílio de Deus, a terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que, de pântano, desprezados, nasçam lírios de esperança. Então nós cristãos, que estamos no momento na faixa espírita cristã, nós somos convidados, aquilo que está lá posto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, o que está posto lá na Gênese, os tempos são chegados, nós não podemos mais perder tempo. É natural, já que nós estamos em evolução, que nós já caímos muito, nós já erramos muito. É natural, meus amigos, que no momento atual, por misericórdia divina, como disse aqui Emmanuel, que eu vou repetir mais uma vez, parece um paradoxo. É natural que, vez ou outra, mesmo trabalhando no bem, mesmo trabalhando na causa do Evangelho, na causa espírita, nós sofremos, meu amigo, determinados momentos em nossas vidas, seja no campo familiar, seja no campo social. E por que não dizermos no campo mundial, no campo terrestre, já que todos nós somos uma família? Todos nós somos uma família. Nós estamos aqui hoje em Feira de Santana, na Bahia, aqui no Jesus de Nazaré. Esta casa aqui completa 83 anos, meus amigos, de dedicação, divulgação do Evangelho, divulgação da doutrina espírita, divulgação da obra do professor Pietro Baldi. 83 anos, meus irmãos, consolando, atendendo, instruindo aos encarnados, a todos nós, aos desencarnados, incessantemente, com a grade de trabalho ininterrupta, meus amigos. Isso aqui, em realidade, é um pedacinho do céu. É um pedacinho do céu, trazido por misericórdia, por Deus, pelo Cristo, pelos bons espíritos, para que a gente possa realmente, com as nossas vacilações, segurar na videira, meus amigos. Não é à toa que os espíritos mandaram Kardec colocar, a imagem da videira, porque a gente precisa trabalhar. Precisamos trabalhar. Então, vez que outra, nós passamos por um processo, às vezes de calmaria, às vezes de turbulência, é natural, de sofrimento, de dor. Nós precisamos realmente desenvolver esta alegria na fé, na confiança que é um momento que vai passar. Paulo sofreu muito.
Paulo sofreu muito no momento da divulgação do Evangelho. Ele primeiro persegue os cristãos, mas depois, quando ele vai divulgar o Evangelho, né, tem momentos na vida dele que ele parece que simultaneamente as tempestades chegaram para ele. Chegaram para ele. Então sofreu muito na divulgação do Evangelho. Então não é de nossa parte queremos viver, né, no que nós passamos por uma dificuldade, nós vamos questionar Deus, até podemos sim, temos esse livre-arbítrio, Deus permite, nós questionarmos Deus. Ô Senhor, o Senhor me abandonou? O Senhor me deixou sozinho nessa? Poderemos perfeitamente questionar, né? Isso é natural, né? Mas pensar que estamos isentos de um sofrimento ou outro, não, porque só o Evangelho, nesse momento de dor, de tristeza, nós vamos sentir a alegria íntima na presença dos Espíritos amigos, na presença do Evangelho, na consciência, porque estamos passando determinadas dificuldades. Perfeitamente, meus irmãos. Nós precisamos desenvolver este grão de mostarda no que diz respeito à fé. No livro Paulo Estevão, no capítulo 2, que tem o título Lágrimas e Sofrimentos, nós vamos encontrar lá os seguintes personagens: Gesiel, né? Gesiel, que amanhã ou depois, nosso querido Estevão, né? Abigail e o pai deles, né? Desculpe a pronúncia, né? Joquedebe, né? Se estiver errado, me perdoe, meus amigos. Então, eles três foram presos, né? Porque Joquedebe, o pai, foi agredido nas ruas de Corintos, né? Aonde soldados romanos o agrediu, né? Porque ele não saudou, segundo o soldado, ele não saudou os representantes de Roma. E lá ele humilha, né? Esse soldado humilha o senhor Joquedebe. Então até que, né, agride fisicamente, né? E aí ele fica realmente, né, numa situação delicada. E aí ele, para se vingar, né, ele põe fogo no terreno vizinho à casa deles, que pertencia ao patrício romano Licínio Minúcio, que realmente acaba com a propriedade, né, pega fogo, fere os funcionários, né, de Licínio. E aí se descobre que realmente foi o senhor Joquedebe que pôs fogo na propriedade. Então o senhor patrício manda prender toda a família, né? Toda a família, trazendo uma situação de sofrimento, né? De sofrimento para aquela família. E lá Abigail mais Gesiel começa a refletir sobre a leitura da noite anterior, a canção que a mãe deles começam, né, ensinavam a eles, né, a confiança, né, que eles tinham em Deus, por aquele momento, né, aquele momento ia passar. Tanto é que depois, né, o seu Joquedebe, ele desencarna, né, ele já muito idoso, ferido, dormindo, né, na prisão de qualquer jeito, não aguenta, né, a pessoa na idade, e desencarna. E depois Abigail, ela consegue, né, sair da prisão, e depois Gesiel, né? O fato é que
aqui uma narrativa muito rápida, uma síntese, que nós devemos estarmos alegres no momento de sofrimento, no momento de dor. Na alegria, claro, no sentido, não é masoquismo, nem indiferença, né? Indiferença com a nossa dor e a dor alheia, não é isso, né? Mas essa confiança nos propósitos de Deus, que está ali trazendo para nós aquele sofrimento, aquele momento, como bem colocou Emmanuel, que nós devemos até agradecer a Deus por tal, porque nós não sabemos as minúcias das leis de Deus, porque ninguém está no lugar errado, ninguém está no planeta errado, numa cidade errada, numa cultura errada, em um momento evolutivo errado, não está. Todos nós estamos no local, né, que Papai do Céu nos colocou. Bom, meus amigos, essa é a ideia do capítulo 2, que é no momento do sofrimento, no momento da dor, né, precisamos recorrer às nossas preces, às nossas orações e pedir a Deus que nos dê forças para que nós possamos vencer, né, essa turbulência, né? E pedimos, né, que realmente o planeta Terra passe o quanto antes essa turbulência que estamos vivendo, né? São guerras, né? Problemas de toda ordem, que nós precisamos realmente orar muito. É claro que nós não vamos, aqui não é um pedido para viver sem problemas, né? Não é bem isso, mas pelo menos nós pensarmos melhor as nossas vidas, pensarmos melhor as nossas existências. Vamos agora ao parágrafo 3º, meus amigos. O parágrafo 3º, Emmanuel nos diz: o Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, né? Claro, característica de um espírito superior da ordem do Cristo, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas. Por isso que o livro é Caminho, Verdade e Vida, porque as alegrias eternas só poderemos saborear, vamos dizer assim, usar essa expressão, se nós seguirmos as pegadas do Cristo, as pegadas do bem, e vamos abrindo, vamos dizer assim, as janelas do universo. O universo é tão infinito, né, que nós ainda não temos condição de desbravá-lo. Tem que ser pouco a pouco. Por esse motivo, reservou trabalho e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real, à vida espiritual, com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eu quero ser feliz. Tudo bem, louvável, permitido por Deus, que nos dá o livre-arbítrio. Nós hoje já chegamos na condição de raciocínio, de pensarmos. Louvável. Agora, a felicidade se constitui, como aqui Emmanuel coloca, sacrifício muitas vezes. Será que nós estamos abertos a sacrifícios? Será que nós estamos abertos à renúncia? Como tem um livro, né, de Emmanuel, o romance de Emmanuel, através de Chico Xavier,
renúncia? Será que estamos abertos a renunciar? A nos colocarmos o nosso querido tempo para que nós possamos atender uma demanda do nosso próximo, para que ele possa se levantando aos poucos, e aí dar continuidade à sua trajetória? Será que estamos querendo esta renúncia? Será que nós estamos observando os nossos sentimentos? Porque para que se instale a alegria em nós, a alegria cristã, precisamos ir diluindo os sentimentos inferiores. Seja egoísmo, seja orgulho, seja prepotência, vaidade, enfim, qualquer sentimento ainda contrário ao bem. Será que estamos dispostos a esses sacrifícios? No Livro dos Espíritos, na pergunta 116, Kardec pergunta aos espíritos amigos: há espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores, nas ordens inferiores para sempre? O fogo infernal eterno? E os espíritos respondem: não. Se são taxativos, não. Todos nós nos tornaremos perfeitos. Já que todos nós nos tornaremos perfeitos, esse tornar perfeito é automático? É algum mecanismo das leis de Deus que automaticamente nos torna perfeito? Ou esta perfeição, ela vai passar necessariamente, pelo menos por hora, pelas imperfeições, para as nossas imperfeições, naquilo que Santo Agostinho tanto nos recomendou, fazer uma análise das nossas imperfeições ao final do dia, para que nós possamos realmente ir mudando? Pois é isso, é no esforço de cada dia, na renúncia, no trabalho, no sacrifício, na dificuldade, na dor. Muitas vezes nós estamos aqui na casa espírita sentindo dor, mas estamos trabalhando, sem nos queixarmos. É natural, É uma dor no pé, é uma dor no braço, é uma dor de cabeça, Então estamos trabalhando perfeitamente, porque se haveremos de esperar que a dor passe, talvez nós não vamos realizar o trabalho do bem. Então, é doendo mesmo que nós vamos trabalhando, com essa disposição alegre de proporcionar ao Evangelho essa divulgação, assim como fez Paulo, na sua missão, na sua trajetória, aonde ele realmente deixou que o Cristo saísse de dentro dele. No livro Voltei, nosso querido Jacó, diz que é imprescindível não desanimar e nem estacionar. Tem momentos que o cansaço bate, é a questão profissional, as influências espirituais, é o lar, é a sociedade. Aí nós temos que associar isso ao trabalho no centro, divulgação do Evangelho em outras casas. Realmente é natural que o cansaço bata, o desânimo chegue, mas não podemos permitir que ele permaneça. Nós temos que recorrer à oração, porque a oração nos levanta, nos cobre o ânimo. A oração restabelece a nossa saúde psíquica, espiritual, emocional e até física, porque vamos engendrando ao redor de nós, no nosso perispírito e no nosso corpo físico, uma energia de vigor. Então não deixemos, é uma recomendação dos espíritos, que o desânimo chegue
e permaneça em nossas vidas. Conquistar-se continua Jacó. Conquistar-te valiosas possibilidades de servir. Pelos conhecimentos que adquiriste. E se os negócios materiais terminaram com um atestado de óbito, passado ao velho corpo, as tarefas edificantes prosseguem ativas, reclamando-te dedicação. Então, se no mundo físico, o atestado de óbito chegou para nós, vamos continuar o trabalho no mundo espiritual. Esta é uma recomendação, meus amigos, de Bittencourt Sampaio, no diálogo com o irmão Jacó, aonde precisamos realmente nos refazermos depois da desencarnação. É natural, o tempo necessário, cada desencarnação é uma desencarnação, para que nós possamos continuar o trabalho no mundo espiritual, porque afinal de contas, a vida continua. E no capítulo 4, para nós encerrarmos o nosso bate-papo desta noite, essas reflexões do livro Caminho, Verdade e Vida, continua Emmanuel. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Ou seja, nós procedemos do mundo espiritual na nossa caminhada evolutiva. Chegamos aqui, trazemos muito material no nosso inconsciente, do passado e do presente. Continuamos com esse material. E esse material vai voltar conosco para a vida eterna. E nós, aos poucos, e desfazendo desse material, ou seja, das nossas má tendências, em não querermos sacrifício, às vezes preguiça, desânimo, e não realizar o trabalho do bem posto para cada um de nós, posto para nós cristãos. Então, essa é uma definição, é uma colocação, uma afirmativa de Emmanuel, aonde Jung vai trazer a sua definição de inconsciente, aonde trazemos todo um traço de tendências, no nosso inconsciente. Então, define Jung o inconsciente como a totalidade de todos os fenômenos psíquicos, que nós podemos imaginar, em que falta a qualidade da consciência. Então, na medida que nós vamos limpando, vamos usar essa expressão, nós vamos lavando o nosso vaso inconsciente, que ele vai ficando límpido, nós vamos abrangendo, dilatando a nossa consciência, e vamos ver e veremos realmente que o trabalho, a dimensão do trabalho e do amor que aguarda cada um de nós. Esse é um trabalho que nós sabemos que dentro do processo de reencarnação isso vai se dar pouco a pouco. Ingressando, para nós fecharmos a ideia do livro nesta noite, aonde vamos ter uma experiência de alegria cristã, quando os corações realmente já buscam Cristo, aonde é inevitável não segui-lo. Ingressando na arena, Lívia ajoelha-se defronte do grande e suntuoso pavilhão do imperador Nero,
onde buscou lobrigar o vulto do esposo, que na época era Publius Lentulus, né? Pela derradeira vez. Porque naquele momento, Lívia, onde ela troca as vestimentas, vamos dizer assim, com a sua companheira, ela vai para o martírio, ela vai para o circo, ela vai para os leões, porque o coração dela, em realidade, com todo respeito a Publius Lentulus, já era do Cristo. Então, meus amigos, meus irmãos, haveremos de encontrar este momento de Lívia com Cristo no livro Há 2000 anos, no capítulo 5. Eu trouxe só um trechinho para as nossas reflexões. Então, com esta coragem desta mulher, Lívia, nós vamos aqui encerrando a nossa participação, a nossa singela participação, trazendo aqui o pensamento de Emmanuel, onde ele realmente desdobra, reflexões sobre o Novo e o Velho Testamento. Eu agradeço imensamente esta casa, pelo convite, por mais uma vez poder colaborar com essa singela reflexão, que desejo votos de paz, alegria a todos nós, que nós possamos realmente continuar aqui com a nossa dedicação, nas nossas dificuldades, mas empenhados no serviço do Cristo com alegria, porque de fato, Ele foi na nossa frente, preparando os caminhos para todos nós. Um abraço a todos vocês, que Jesus nos ilumine, nos oriente hoje e sempre. Uma boa noite.